Uma outra dica que eu queria dar para vocês. Ana, eu tenho tecidos, tecidos de diversas qualidades, de diversos tipos, né? Procure trabalhar, a Ana Cosentino, trabalho com os tecidos mais 100% poliéster, 100% algodão. Mas tem algumas técnicas dentro do PET que você pode utilizar, outros tecidos, que você pode utilizar tecidos de outras texturas, depende do segmento, depende da ramificação que você quer. Com relação a tecido ainda, muitas das meninas me perguntam, eu preciso tirar a auréola do tecido para passar esse tecido, para fazer o alinhamento? Não. Você vai dobrar o tecido, vai deixar a auréola. Quando você fizer o alinhamento, a auréola vai estar para cima. O alinhamento vai ficar pela direita. Depois que você fizer o alinhamento, aí que você cortar suas faixas, aí sim você vai tirar a auréola. Tudo isso eu estou explicando em detalhes no nosso curso. A gente está começando desde o início. Na nossa sala de aula, ela está tão legal que nós temos todos os tipos de público. Eu tenho um público iniciante, tenho um público que já trabalha, tem muitas professoras lá no curso, tem estrangeiras. Tá bem legal. Tá muito, muito interessante. Outra dúvida que surgiu também, que as meninas perguntam assim, o tecido neutro que você fala precisa ser sempre o branco ou creme? Não. No caso desse trabalho aqui, ele tá creme. Ele tá parecendo branco, mas ele é um creme bem clarinho. Eu poderia ter feito todo esse trabalho em scrap. Aliás, o que é scrap? Quem sabe o que é scrap? Scrap são retalhos, são trabalhos todos com pedaços. Teve uma das minhas que me fez um depoimento que eu achei uma graça. Eu me diverti. Eu achei chique falar scrap. Muito legal. Scrap são pedaços, são retalhos de tecido, são pedaços menores. Voltando lá na dica do tecido, se deixar eu vou continuar falando muito, viu, gente? Voltando lá na dica do tecido, nem sempre a gente precisa trabalhar com tecido branco ou pérola. Uma das meninas me perguntou, Ana, posso colocar o tecido preto? Claro que pode. Essa colcha aqui, ela poderia ter um fundo preto, ia ficar linda. Eu fui dar aula nos Estados Unidos agora no começo do ano, eu fiz um trabalho todo ele com fundo branco, uns entrelaçados com fundo branco. Quando fui para o Brasil Patchwork Show, eu resolvi fazer o mesmo trabalho com fundo preto. O mesmo trabalho que eu levei para os Estados Unidos com fundo branco, eu levei para o Brasil Patchwork com fundo preto. Então, eu tinha os dois tipos de trabalho. Eu tinha ele com fundo branco e com fundo preto. Fica lindo, fica super legal. Então, usando as cores neutras, eu acho que fica bem interessante você trabalhar. Nesse caso, eu, Ana Cosentino, gosto de trabalhar com as cores neutras, ou branco, ou creme, ou preto no fundo. Eu não gosto, diferente das americanas, as americanas trabalham muito. Se vocês olharem as revistas americanas, australianas, elas trabalham muito com estampado aqui. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de ver o desenho que se forma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você imagina se eu colocar um tecido estampado aqui. Ele vai me modificar todinho na estrutura do meu desenho. Ele vai chamar atenção pro desenho estampado aqui. Então, nesse caso aqui, dessa coxa que está aqui atrás de mim, da escada de Jacó, o que eu acho interessante? Que mostra o desenho que eu fiz aqui. Eu quis fazer esse desenho quadricular em forma de escada aqui em volta mesmo, então eu queria que desse destaque aqui. Se eu colocar um tecido... Tenta imaginar um tecido estampado aqui. Ele vai modificar todinho o meu trabalho. Então, acho que são dicas, assim, bem pertinentes, bem importantes. Que é uma pergunta da Carminha, a Letícia de Paula também pediu, e também eu já vou emendar com a da Lucivone, que ela é nossa aluna já, está lá no nosso grupo do Fundamentos do PET. A Carminha e a Letícia, elas perguntam se a gente pode usar tecido misto no PET, sem ser só 100% algodão. E aí, aproveitando a da Lucivone, ela fala que ela tem um tecido estampado preto, com fundo preto, como que ela dá ênfase, né, na cor dessa estampa? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu gosto muito do tecido 100% algodão. Outra coisa que eu sempre discuti, sempre questionei não, sempre peguei muito no pé, principalmente das minhas alunas, da minha mãe até, colocar um tecido de forro. Eu até sei que uma das perguntas dessas meninas aí que ela colocou no grupo, o tecido de forro, de acabamento, se pode ser o tecido 100% poliéster. Eu não faço isso.
eu não misturo o tecido de poliéster com o tecido 100% algodão. O mesmo tecido que está na frente, essa colcha aqui, ela está feita com tecido nobre, que é um tecido de batik, que é um tecido de excelente qualidade, um tecido importado. O forro dessa colcha, é um tecido nacional, que eu não pus forro em tecido importado, é um tecido nacional, mas 100% algodão. Então, depende do seu trabalho. Nas minhas colchas, nos meus trabalhos, dentro das minhas bolsas, eu só coloco tecido 100% algodão. Se você vai fazer um quilt artístico, aí é o outro estilo. Aí você vai misturar o tecido todos os tipos de tecido. Desde o sintético, desde o poliéster, desde o algodão, desde os tecidos texturizados, você vai misturar. A outra pergunta de quem que é, Ricardo? É da Lucivone Santos, ela é nossa aluna. Da Lucivone. Ela está perguntando, ela deve estar separando os tecidinhos dela lá para fazer o nosso trabalho. Que o tecido é floral, estampa é floral. Então, é aquela dica, se ela é floral, você pode até colocar um tecido de base num tom mais claro. Você pode trabalhar com tecido preto, só que os outros tecidos que você vai coordenar tem que ficar... Você tem que realçar esse tecido estampado. Você não pode deixar esse tecido estampado ele se perder. É sempre assim. Pensa um minuto, você fez a sua composição, bate o olho. Primeiro, ela tem que te agradar. Segundo, ela tem que pensar que aquela composição, aquele tecido estampado, se ele vai ter destaque. Se você tem 4 tecidos coordenados, essa é uma dica que eu vou dar até para as meninas que da nossa sala de aula. Se você tem 4 ou 5 tecidos coordenados, não esqueçam da base do tecido. E outra, veja se esses tecidos, eles combinam de 2 em 2. Mistura, coloca 2 mais 1, o terceiro, inverte. Pega essas 5 estampas e começa a brincar. Não deixa só 5 juntas. Coordene essas 5 estampas entre si. Toda vez que você vai escolher um tecido, por exemplo, aqui, olha. Estou trabalhando aqui. Vamos supor que eu peguei esse conjunto aqui de cores. Eu tenho que ver se esse tecido coordena com esse, se esse coordena com esse, se esse coordena com esse, se esse coordena com esse, se eu posso montar um bloco só com esse, se eu posso fazer em pares, e se eu posso fazer em trio, e se eu posso fazer todo esse conjunto junto que vai ficar harmonioso. Então, é isso que eu falo, quando eu falo de coordenar tecido, a gente tem que tomar um certo cuidado.